Então, beleza, gente. Então, vamos começando a nossa live. Seja todo mundo muito bem-vindo. Sejam bem-vindos também à nossa 16ª live. Nossa, isso aí, da maratona de lives que eu iniciei. Aí, Pachecão também entrou no Instagram. Que massa! Então, seguindo com as apresentações, eu sou Leonardo Chaves, consultor, empresário e coach, especializado no mercado de TI, ao qual eu trabalho há mais de 25 anos, desenvolvendo softwares. Né? Já fui programador, já fui arquiteto, já fui líder de times, já fui gerente, já fui diretor e CTO de empresas produtoras de software. Hoje eu empreendo oferecendo mentorias e treinamentos para profissionais desse nicho que querem alavancar sua carreira e assumir posições de liderança. Eu parto do princípio que se um desenvolvedor, com uma bagagem técnica que ele tem, buscar aprimorar suas soft skills e desenvolver um planejamento de carreira, né, com as ferramentas certas, ele pode alcançar os maiores cargos e ganhos oferecidos aos líderes desse mercado. É isso que eu fiz e é isso que eu ensino. Eu também sou membro da Sociedade Brasileira de Coach e analista comportamental pela Inermetrics, oferecendo o seu instrumento de assessment, que é o mais completo do mundo, como ferramenta de autoconhecimento para os meus clientes. Há 3 semanas atrás, eu iniciei uma mentoria de lives, onde eu estou trazendo, né, conteúdo sobre planejamento de carreira, autodesenvolvimento, comunicação assertiva e influência, cara. Sendo que na semana passada eu entrei com um conceito muito forte de que para um desenvolvedor, né, para um dev se destacar das suas atividades, né, conquistar a autoridade dos seus colegas, dos seus empregadores e dos seus clientes, ele precisa desenvolver sua influência e persuasão. Essas duas skills, elas são treinadas constantemente em outros nichos. Né? Por exemplo, vendas, atendimento ao cliente. Só que no nosso nicho, nem tanto. Elas são skills consideradas secundárias. Porque a gente não produz código persuadindo pessoas. Não é verdade? Ao contrário de quem vende, né, que precisa já dessa habilidade para conseguir fechar uma venda. Né? Então, este motivo faz com que esse tipo de habilidade não seja explorada por técnicos, né, por programadores, por desenvolvedores. Só que é exatamente isso que os diferencia e os prepara para liderar. Ou seja, a arte de lidar com pessoas. E para nós, né, seres dotados, né, vamos falar assim, de grande racionalidade, né, e presenteados pelo dom do pensamento lógico, encontramos alguns desafios, cara, desafios quando lidamos com emoções. E as pessoas não são seres lógicos, as pessoas são seres emocionais. Eu tive essa dificuldade e a vejo na maioria dos técnicos. Mas assim, o que me ajudou a lidar com isso, né, com esse tipo de coisa, foi quando eu compreendi
que existe um padrão, cara, replicável de comportamento, que quando o provocamos, né, que quando seguimos, melhor, até para assimilar para o conceito que eu estou trazendo aqui, quando o invocamos, faz com que as pessoas se comportem de forma favorável às nossas intenções e desejos. E a partir do momento em que eu compreendi isso, eu me desafiei a me comportar seguindo esses padrões, de forma a criar influência e boa vontade nas pessoas. E assim, gente, o resultado, ele foi muito rápido. Sabe assim, a resposta das outras pessoas, quando percebem em nós esse padrão de comportamento, é mais rápido do que o tempo que a gente precisa para tornar dele um hábito em nossas vidas. Sabe? E assim, foi pensando nisso que eu criei um modelo, né? Eu criei um protocolo, fazendo uma analogia aos nossos conceitos e domínio de conhecimento, cara. Onde através de um modelo, né, aliás, de um diagrama de classes, eu consigo transmitir como implementar esses padrões e tornar deles um hábito. Eu falei, então, da classe base, né, que traz as regras fundamentais do relacionamento interpessoal e que promove para todas as outras classes, né, do modelo, através de herança, essas regras para serem implementadas. Depois depois eu comecei a falar da classe que eu chamei de encantamento, né? Que é aquela que, se você implementar todos os seus atributos e métodos, passará a se comportar de forma que as pessoas gostem de você. Nossa, Léo, mas eu preciso fazer com que as pessoas gostem de mim? É claro que você precisa. É óbvio. Se as pessoas não gostarem de você, você não consegue conquistar a cooperação e a autoridade delas. Nós já falamos dos atributos dessa classe, né, que pela analogia, né, do modelo, tratam de posturas que devemos assumir. E hoje eu vou falar dos métodos, né? Ou seja, daquilo que envolve ação, atitude, né? Para que possamos encantar as pessoas. Deixa eu replicar aqui na tela, para quem está me vendo aqui no Instagram e para quem está me vendo aqui no YouTube também, a imagem dessa classe. Só um minutinho, galera. Segura aí. Só para a gente relembrar aqui no Instagram. Eu vou desativar os comentários aqui agora. Deixa eu ver aqui no YouTube também. Quem está me vendo? Agora eu estou vendo o comentário da galera. Fernando, boa noite, Fernando. Segura aí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Calma aí. Muito bem. Então a gente vai, né, igual prometi, eu vou falar dos métodos desta classe, a classe do encantamento, né, que é a classe né, que, quando implementarmos, vai permitir com que as pessoas gostem da gente. Esse é o objetivo, tá? E seguindo na ordem aqui, né, dos métodos da minha imagem que eu estou reproduzindo, eu vou falar primeiro do método que eu chamei de Get Atributos do Outro.
Ô, gente, eu não sou muito criativo para nomes. Né, assim, eu não encontrei um melhor nome, não consegui achar um melhor nome para isso aí. Né? Com o tempo eu vou melhorando esse modelo, mas eu vou explicar, tá? Esse método, né, esse método get atributos do outro, o que que significa ele, tá, gente? Na verdade, esse método ele funciona melhor em pessoas que acabamos de conhecer, tá? Ou que temos pouco contato. Ele nos orienta a guardar e recuperar. Eu acho até que devia ter um outro método, um método 7 na minha classe aqui, né? Um get e um set. Mas enfim, esse método ele orienta a guardar e recuperar no meu, na verdade, os detalhes de informação a respeito das pessoas que interagimos e convivemos. Ok? Assim, um exemplo muito claro, né, e que vocês vão entender bem a respeito, né, do que eu quero dizer com isso, né, é, é a prática de guardar o nome das pessoas. Ok? O nome, gente, né, dentre as várias informações, né, que possamos ter sobre alguém, é talvez um dos mais importantes. Tá? E assim, eu acho até que já virou senso comum de que a gente deve se lembrar do nome das pessoas. Né? Com certeza vocês já ouviram falar a respeito disso, de que isso é importante de alguma forma. Assim, eu acho até que no passado isso era uma grande vantagem. Eu acho que no passado as pessoas se importavam mais com esse tipo de coisa, né? Né? Quando uma pessoa se lembrava do nome dela, isso chamava mais a atenção das pessoas do que hoje, né? Talvez um ato de cavalheirismo, não sei. Então, assim, hoje nem faz tanta diferença assim, eu me lembrar do nome de alguém, né? Esse tipo de coisa não faz tanta diferença. Só que é péssimo esquecer o nome de alguém, sabe? E assim, é até estranho, porque eu acho que devia ser o contrário, né, pensando a respeito do passado que eu mencionei aqui, porque hoje nós somos bombardeados, né, de muito mais informação do que antes. Mas o fato é que se você esquece o nome de alguém, cara, ela vai, assim, é claro, ela vai perceber que você esqueceu. E para ela, é como se você não a considerasse importante, ferindo uma regra fundamental que a gente implementou lá na classe base. Não sei se vocês lembram de eu ter comentado. Sabe assim, o nome, gente, né, como eu falei, ele é o principal e o mais importante dado, né, vamos falar assim, que você precisa guardar sobre alguém, principalmente se você acabou de conhecer. Mas se puder guardar outros dados sobre ele, né? Então, por exemplo, se você puder, né, acabou de conhecer uma pessoa, sei lá, começou a se relacionar com ela, se você puder guardar o nome da esposa ou do marido, ou sei lá, algum evento em que ele participou, nome dos filhos, isso, gente, se torna um ativo. Guarda isso que eu estou falando. Isso se torna um ativo de encantamento. Então a gente precisa mesmo guardar essas informações, né, esses dados, na nossa base de dados. Sabe? Eu vou dar um exemplo, né, vou começar com as minhas histórias aqui agora. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que se relaciona muito pouco com o banco. Sabe assim, eu prefiro tratar, né, as coisas que eu tenho para tratar no banco num chat, do que ter que ligar para o meu gerente ou coisa parecida. Beleza? Só que vez ou outra é necessário, né?
E há algum tempo atrás, eu fui cliente do Itaú Personalité, né, que a principal vantagem, né, ou seja, né, né, sei lá, o principal benefício que eles vendem, né, em você ser um cliente Personalité, é a vantagem do atendimento, é o atendimento diferenciado, beleza? E um dia eu precisei ligar para o atendimento, eu não lembro exato o motivo, qual foi, mas eu precisei ligar para atendimento. E na conversa, cara, com a gerente, né, que eu tava no telefone, naquela época, eu cheguei a comentar com ela que a minha esposa estava grávida, né? Não sei, na conversa eu não me lembro por que eu falei, mas eu falei que a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, que eu estava, na verdade, numa ansiedade muito grande, né? Porque ele ia nascer em 4 meses, e que era uma mudança grande na minha vida. Aí, beleza, a gente encerrou o assunto, o que precisava e tal, beleza. E o que aconteceu, cara? 6 meses depois, né, de eu ter falado com ela e tal, eu precisei ligar para ela de novo, tá? E eu caí primeiro no atendente do banco, né? Ou seja, passei pelo atendente que ia passar a minha ligação para minha gerente, né? Que depois ela me atendeu e tal. E aí, cara, ela me cumprimentou, né, de forma muito gentil, e ela me perguntou como é que estava a família. Cara, ela me perguntou assim, olha isso, tipo assim, ei, Léo, tudo bem? Como é que vai? Como é que tá a Andressa? O seu filho já nasceu, né? Tem uns 2 meses. Acabou a ansiedade que você tava nela e tal, você tá mais tranquilo. Cara, olha o nível. Olha o nível. Assim, é claro que ela tinha um sistema de CRM, que ela anotou todos esses dados, e ela recuperou esses dados para falar comigo, né? Ou seja, dentro do tempo até que a atendente me atendeu para passar para ela, sei lá, foi suficiente talvez para ela recuperar esses dados e tal para falar comigo. Só que, cara, assim, isso me impressionou muito, porque esses detalhes, sabe assim, o nome da minha esposa e do meu filho, cara, ela chegou a falar também, sabe, né, quando ele ia nascer e como eu estava me sentindo, isso tudo era informação importante para mim. E mesmo sabendo que ela não tinha como se lembrar daquilo, né, sei lá, afinal de contas, ela atendia outros clientes também. Cara, isso não tirou o mérito dela e nem a minha boa impressão, sabe assim, que eu criei naquele momento a respeito dela, sabe, enquanto ela era minha gerente de banco, cara. Vocês estão entendendo? Ela lembrou desses detalhes. Isso me encantou. Não é o objetivo da classe? Isso me encantou. Eu falei, cara, olha que massa. Ela me lembrou dessas coisas, perguntou como é que eu estava me sentindo nesse nível de detalhe. E eu continuei cliente do banco até enquanto ela era gerente da minha gerente. Depois eu saí e tal, mas enfim. Cara, mas olha que diferença. Olha a diferença no tratamento. Sabe assim, ela não era só o meu nome ali, ela lembrou dos outros detalhes também, dos outros dados, era um ativo para ela. Lembrou o nome da minha esposa, lembrou que o meu filho ia nascer dentro daquele período em que eu não falei com ela. E me lembrou de como eu estava sentindo. Ela recuperou os dados daquilo que eu falei com ela. Então, gente, a regra, né, nós estamos falando aqui do método get atributos do outro. A regra que eu estou trazendo aqui agora, né, para o nosso aprendizado, é guarde e recupere todas as informações que você puder, tá? Que você puder, de quem você acabou de conhecer ou de quem você se relaciona pouco. Usa um sistema para isso, sei lá, um caderno, o Google Keep, eu ensinei nas lives para trás, né, né, como é que eu uso o sistema do GTD e tal. Usa isso. Guarda, cara. Guarda, porque esses dados são ativos de encantamento que você tem para se relacionar com as outras pessoas. Galera, assim, eu sou péssimo
para guardar nomes. Sou péssimo. E assim, uma coisa que não dá para fazer, né, na hora que você conhece alguém, é você pegar e anotar o nome daquela pessoa. Não tem jeito. É feio, né? Concorda comigo? E assim, o que que eu faço nesses casos, gente? Né, eu acabo de conhecer alguém para eu conseguir me lembrar. Às vezes eu estou conversando com a pessoa e esqueço o nome da pessoa. É feio pra caramba. Mas o que que eu faço para isso não acontecer comigo? O que funciona para mim é pensar em outra pessoa que eu conheço que tem o mesmo nome, tá? Daí eu consigo relacionar aquela pessoa, né, que eu tô conversando, que eu acabei de conhecer, com a imagem da outra que eu já conhecia. Então, para mim, isso funciona. Esse foi um jeito que eu encontrei de me lembrar do nome quando eu acabo de conhecer para as pessoas, né? Ou seja, quando eu acabo de conhecer, de me relacionar com as pessoas. Tem gente que consegue se lembrar do nome, beleza, eu preciso desse exercício. Assim, esse cuidado, né, assim, não só de lembrar o nome das pessoas, mas assim, dos outros dados, gente, que a gente pode ter acesso, né, que a gente se lembra, destaca, segura essa, gente, destaca a singularidade do indivíduo, tornando ele único, cara, e fazendo ele se sentir importante. Beleza? Ok até agora, gente? Muito bem. Então, nós falamos do método get atributos do outro, que eu não consegui encontrar um nome melhor para isso, né? Vou aprendendo, eu vou melhorando depois o modelo. O próximo atributo, gente, atributo não, o próximo método, estamos falando do método, é ação. O próximo método é que eu chamei de falar dos interesses do outro. Galera, peraí só um minutinho, deixa eu só ver a imagem que eu estou replicando aqui. Não, acho que está legal. Beleza. Então, o próximo atributo, ou o próximo método é falar sobre os interesses do outro, tá? E assim, quem está me acompanhando nas lives deve se lembrar do exemplo que eu trouxe aqui, né, do cliente que eu precisei visitar, né, e eu falei a respeito do escritório dele, né, porque eu havia reparado né, que ele dedicou para tornar aquele escritório vistoso, né, não sei se vocês lembram a respeito disso, mas assim, esse caso, gente, ele serve de exemplo para esse método, né, para a gente implementar esse método. Só que aquilo foi uma emergência. Né? Quem viu aquela live se lembra o momento e como que eu utilizei aquilo dali. Aquilo foi uma emergência, cara. Eu busquei naquele momento alguma coisa que interessasse a ele. E aquilo, né, ou seja, o escritório dele, cara, gritou para mim. Porque era realmente bonitão, era vistoso, sabe? Mas assim, em um trabalho ativo e consciente do uso desse método, a ideia é que você busque e colecione informações que interessam as pessoas com quem você convive, com quem você interage. Ok? A regra desse método, falar dos interesses do outro, é, na verdade, uma atitude que você tem que ter para você guardar informações a respeito das outras pessoas que você interage. Sabe assim, partindo do princípio que todo mundo gosta de falar de si mesmo, lembram disso da classe base, gente, que eu ensinei lá atrás? Se você busca ativamente conhecer as pessoas, saber do que elas gostam e fazem, e guarda isso na sua base de dados, cara, você terá um ativo de valor para se tornar encantador, cara, para aquela pessoa.
E aqui, gente, entra o nosso esforço, sabe? É como eu falei, né, anteriormente, essas aulas, né, que eu estou trazendo, que eu estou fazendo aqui, elas não são teóricas, elas não são teóricas, cara. Sabe assim, elas são lições de ação. Você precisa agir. Então, se você quiser ser encantador, que é o objetivo dessa classe, e fazer com que as pessoas gostem de você, né, para conquistar respeito e ser mais influente, né, e conquistar a autoridade delas, você precisa agir. Sabe? Você precisa ter esse tipo de atitude, buscar saber respeito das pessoas. Sabe, colecionar essas informações, guarda isso num sistema, numa pastinha. Eu tinha uma pastinha quando eu trabalhava antes, né, como executivo de empresas de software, eu tinha uma pastinha que eu guardava informações, cara, a respeito de todas as pessoas que trabalhavam comigo. Sabe, informações a respeito da vida daquela pessoa, o que ela fazia, o que ela gostava. Cara, isso é um ativo. Um líder, né, que é o grande foco da nossa transformação aqui, certo? É isso que eu tô, né, que eu estou tentando proporcionar para vocês aqui. Um líder precisa conhecer sobre seus liderados, precisa conhecer sobre as pessoas com que ele trabalha. E não tem nada de errado, cara, que você anote, que você guarde a respeito delas, para você usar isso depois. Isso se chama carinho. É você se importar com as pessoas de verdade. Sabe? Uma outra oportunidade, gente, que eu tive de visitar um cliente, e segura essa, gente, essa é massa também. Uma outra oportunidade que eu tive de visitar um cliente, e nesse caso ele não estava irritado, ele não estava reclamando de nada, tal. O motivo, né, da visita, na verdade, foi fazer foi fazer uma pesquisa para melhorar o software, né, que ele utilizava, que eu fornecia para ele, ouvia sugestões dele. Segura aí, segura aí. Sabe? Eu busquei, né, na verdade, eu fui visitar esse cliente, né, para buscar informações sobre ele, a respeito do software, pegar algumas sugestões e tal. E eu busquei no nosso atendimento, na época, informações sobre ele. Isso é muito importante, tá, gente? Eu ia visitar um cliente, é claro que eu tinha que visitar sabendo a respeito dele, se ele tinha algum chamado aberto, se ele teve algum problema, buscar informações sobre ele. Né? Eu não ia chegar lá desinformado do nada. Né? Então, olha só, eu busquei em uma base de dados, certo? Né, lá da empresa, informações a respeito daquele cliente. É isso que eu estou proporcionando isso aqui agora, é isso que eu estou falando para vocês aqui. E aí eu fui conversar com o vendedor que havia vendido o software para ele, sabe? Porque conhecia ele muito bem, ele fez um pós-venda legal com ele. Então fui perguntar, fui bater um papo com esse vendedor para perguntar a respeito do cliente, como é que é o cara, né, enfim, né, o que você já ouviu dele, tem algum problema, como é que é o escritório dele e tal. E assim, o vendedor, né, que conhece ele bem, ele, ele me disse, vai ouvindo, ele me disse que ele era uma pessoa alegre, que ele falava alto, ele me deu esses detalhes a respeito dele, sabe? Ele era uma pessoa alegre, ele falava alto. Ele me disse que o escritório dele não era muito grande, mas ele tinha um número considerável de clientes na carteira dele, né? Pelo tamanho do escritório, eu acho que ele tinha sei lá, uns 100 clientes mais ou menos. E ele me disse também que, além de contador, ele era professor, cara. Além de contador, ele era professor, ele dava aula em faculdade. E assim, segundo o vendedor, né, que estava me falando sobre ele,
esse cliente, ele se preocupava muito, cara, em disseminar nas faculdades uma linha estratégica para formar contadores consultores. Sabe? Olha que massa né, o propósito dele, né? Assim, ele tinha isso para quebrar aquele estigma de que contador é só para resolver as formalidades chatas das empresas e tal. Não, ele, né, ou seja, o propósito dele era formar contadores, né, com um mindset de gerar grande valor para o empresário. Saca? Então, era um cara que tinha esse propósito. E o vendedor me disse também que ele era judoca. Judoca, competidor. Cara, vai vendo, vai vendo. Eu pensei assim, falei, cara, o cara é judoca, olha que massa. Assim, eu não sou judoca. Eu já fiz karatê por muito tempo, sabe? Mas assim, muito tempo. Eu cheguei a formar faixa preta e tal. E assim, eu não só praticava karatê, eu estudava karatê. Eu gostava muito, eu estudava e tal. E assim, o karatê, gente, né, falando só rapidamente aqui, ele sofreu muita influência do judô, né, para ele ser disseminado. Sabe? Então, assim, eu sabia alguma coisa a respeito do judô, eu sabia alguma coisa a respeito da história. E isso ali, para mim, cara, quando né, que eu tava para visitar aquele cliente, era um ativo. Porque esse assunto interessava ao cliente, saca? E assim, gente, por que isso era um ativo, cara? Porque mesmo em reuniões comerciais, reuniões de negócio e tal, existem os momentos da informalidade e quebra de gelo. Né? Tem que ter, né? Faz parte. Assim, né? Tem que quebrar o gelo, falar umas piadinhas ali e tal. E aí, cara, nesse momento que nós tivemos, né? Eu fui no cliente, fiz a reunião com ele e tal. Nesse momento, eu entrei com esse assunto. E foi muito legal porque eu fiz um link, cara, com as intenções profissionais dele. Sabe assim, toda hora, né, durante a reunião, ele tocava no assunto de que ele levava para a educação da contabilidade o papel de consultor. Isso era muito forte para ele, sabe assim? Então toda hora ele falava a respeito disso, que, putz, a gente tem que, eu tenho que gerar esse tipo de valor para os meus clientes, da mesma forma como eu falo para os meus alunos e tal, não sei o que, não sei o que. Então o seu software tem que ter esse tipo de recurso, funcionalidade e tal. Esse é que era o objetivo. E assim, no momento em que a gente parou para o café, saca, a gente a gente se levantou, foi até uma maquininha que estava próxima à mesa dele, foi tipo um breakzinho rápido, né? E ele me serviu um expresso ali. Aí, cara, eu comentei que o que ele estava fazendo, né, pela contabilidade me lembrava um pouco sobre o que Jigoro Kano, que é o fundador, né, do judô, né, quem pratica judô aí sabe disso, o que o Jigoro Kano fez para mudar a impressão da sociedade sobre as artes marciais. Eu falei com ele que o que ele estava fazendo me lembrava sobre o que Jigoro Kano fez para mudar a impressão da sociedade sobre as artes marciais. Sabe assim, né, não sei se vocês conhecem sobre isso, essa história até não tem nada a ver com o conteúdo que eu estou trazendo aqui, mas ela serve para ilustrar. A estratégia que Jigoro Kano usou, né, só para acrescentar aqui, para vocês entenderem, era entrar com o judô nas escolas, gente, nas faculdades, como disciplina. Porque na época o Japão havia proibido a prática das artes marciais. Sabe? E assim, e se Jigoro Kano entrasse né, com a prática, que até então ela nem se chamava judô, era jujutsu. Jigoro Kano estava levando a prática para as faculdades. Se ele entrasse com ela com o propósito de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, ele conseguiria ter uma abertura ali.
E aí ele fez isso, né, criando um conceito de evolução, de caminho espiritual, de caminho da flexibilidade. Por isso era judô, né? Judô é o caminho da flexibilidade. E, né, o caminho suave. E, cara, assim, de verdade, vocês têm que ver o impacto que isso causou nele. Sabe assim, de verdade, eu lembro de ter visto ele se arrepiar. Sabe assim, a gente ficou conversando muito tempo, gente, sobre o judô, o intervalo que era para ser 10 minutinhos ali e tal, né, acabou durando 1 hora de conversa, tomando café, sabe? Mas assim, o relacionamento, cara, que eu criei com ele depois disso foi de muita colaboração. Eu não conhecia ele, eu fiquei conhecendo ele ali, naquele momento, com aquela intenção que eu fui. E depois, né, dessa visita que eu fiz para ele, cara, eu tive um relacionamento de muita colaboração da parte dele. Sabe assim, se eu precisasse entender qualquer coisa né, a respeito do software, do que eu poderia fazer para melhorar o produto, sei lá, ou até pedir ajuda para ele para testar uma coisa nova que eu queria, né, que eu queria ver se funcionava bem antes de liberar para todos os clientes, ele topava, cara, na hora, sabe? Eu tinha, a partir daquele momento, total cooperação dele. E, galera, assim, eu não fiz nada demais, eu só falei a respeito de algo que ele gostava, né, que ele interessava, não tinha maldade nas minhas intenções. Eu não estava fazendo isso, sabe, com segundas intenções por trás, não era isso, eu só queria ser gentil. Eu queria ser legal com ele ali, falando de um negócio que ele gostava, que eu sabia que ele gostava, porque ele era judoca e tal, sabe? E... Então, assim, o trabalho ativo, gente, que nós devemos ter, que é o que eu estou ensinando aqui, é de guardar as informações sobre quem convivemos ou relacionamos. Sabe, assim, se a gente vai conhecer uma pessoa nova, se a gente vai fazer um networking, relacionamento com alguém, às vezes até entrevista né, numa outra empresa, a gente tem que buscar saber, gente, antes a respeito daquela pessoa, a respeito daquela empresa, né? Quando eu vou para uma entrevista, não tem como saber da pessoa que vai me entrevistar, mas tem como saber a respeito da empresa. Sabe assim, para que a pessoa que está nos ouvindo sinta do outro lado simpatia da nossa parte, para que a gente possa ser simpático. Sabe? E claro, assim, comentar, falar a respeito desse tipo de coisa no momento certo. Beleza, gente? Até agora tudo ok? Então, estamos agora. Então, fechamos o método dos interesses do outro. Então, a lição aqui busca guardar, busca procurar sempre, gente, informações a respeito da outra pessoa que você interage e que você lidera. Isso é um ativo, é isso que eu quero que vocês tenham de lição. Gente, essas informações a respeito das pessoas são ativos para vocês que querem se desenvolver, que querem né, se tornar líderes e tal, porque é onde nós tocamos nas pessoas, ok? O último método, então, para a gente finalizar, é o método apreciar sinceramente, que eu nomeei, né, que eu chamei isso aí. E assim, gente, essa função ela é literalmente fazer a outra pessoa se sentir importante. Tá? Tal como pede a classe base, que nós falamos. Sabe? Só que sempre, gente, isso vocês não podem esquecer nunca. Sempre sinceramente. Por isso que esse método tá até com esse nome aí na nomenclatura dele aí. Né, na assinatura da classe, apreciar sinceramente. Gente, isso tem que ser um atributo. Se, assim, na boa, gente, se vocês implementarem essas classes que eu estou ensinando, né, vamos falar, se vocês implementarem esses comportamentos, esses hábitos né, na vida de vocês, de uma forma não sincera, não íntegra, né, tentando manipular as pessoas, vocês até podem conseguir isso no primeiro momento. Só que, cara, depois vai por água abaixo, porque não é sustentável. Por isso que eu reforço isso demais. Eu vou continuar reforçando sempre, gente.
Porque esse conhecimento que eu estou trazendo aqui, ele pode ser usado para manipular as pessoas. Só que isso não dá certo. É isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês usarem para manipular, vocês não vão conseguir alcançar o seu objetivo de assumir um cargo de liderança, de ser influente, porque ele não é sincero, fura, não tem como, tá? Até eu perdi aqui agora o raciocínio que eu tava, mas é importante eu reforçar essas coisas. Mas assim, então vamos lá. Quando você precisar que outra pessoa faça algo por você, é importante que você faça a ele uma apreciação sincera. Sabe, gente, assim, é igual no feedback. Todo mundo aqui já teve feedbacks ruins e feedbacks bons. Os feedbacks bons são aqueles que começam com uma apreciação sincera. Sempre. Cara, você é bom nesse tipo de coisa e tal. Quando você faz, você consegue fazer esse tipo de coisa. E eu acho que eu preciso que você use essa mesma energia nessa outra situação aqui, porque você podia melhorar nesse aspecto e tal. Sabe, gente, quando você faz uma apreciação sincera a uma pessoa, sabe, a respeito daquilo que ela realmente sabe fazer bem, né, da que ela demonstra fazer bem, você consegue a cooperação dela. Você consegue fazer com que ela faça algo por você. Você chama atenção, às vezes, se você quer transmitir alguma informação para ela, igual eu falei no feedback, se você faz a apreciação dela, você tem a atenção dela. Ela, opa, você está... Você reconhece essa qualidade minha. E assim, gente, reconhecer os nossos talentos, né? Talentos, né? Eu falei isso lá nas outras lives, lá atrás, né? Quando a gente está fazendo um planejamento, a gente precisa reconhecer quais são os nossos talentos, porque eles nos motivam. Essa era a intenção. Por isso que é importante a gente fazer um planejamento com base em nossos talentos, nossas forças. Então, sabendo que eles nos motivam, quando você fala a respeito deles para outra pessoa, cara, você conquista outra pessoa. Você reconhece. Não, cara, você teve a manha. Você fez esse código aqui. Eu nunca ia fazer um código nesse nível que você fez aqui. Cara, você... E assim, cara, às vezes você pode fazer esse tipo de coisa para corrigir a pessoa, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que o cara... Sei lá, vou falar um exemplo esdrúxulo ali, sei lá. Você está fazendo code review de um código que ficou complexo pra caramba, assim, sabe? Aquela coisa comprida, não precisava, o cara podia simplificar e tal. Cara, pra você falar com a outra pessoa a respeito disso, ao invés de você falar, não, velho, que negócio esquisito que ficou aqui e tal, você pode falar assim, cara, o seu código, ele é realmente encorpado, né? Assim, você teve a manha de conseguir ter pensado nisso tudo e tal. Só que eu acho que dá pra gente simplificar um pouquinho mais. Eu acho que se a gente fizer desse jeito que você fez aqui agora, a performance pode cair um pouco. Eu acho que isso aqui vai funcionar melhor em uma outra situação em que a performance não seja tão importante e tal. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou apreciando uma coisa que o cara fez, sabe, para corrigir no momento em que eu preciso, né? Ou seja, para aquilo que eu preciso, na verdade, naquela situação. Então, gente, esse método, apreciar sinceramente, ele é fundamental se a gente quiser encantar as pessoas. Sabe assim, né? Quando você aprecia a qualidade de uma pessoa, a qualidade que ela tem, você transforma aquela pessoa. Sabe, e assim, só para encerrar, gente, aqui a nossa live, que acho que está até quase acabando o tempo que vai vencer aqui no Instagram, mas é porque eu me lembrei de uma história aqui para encerrar e ela é muito legal. Vocês vão ver o impacto que tem esse tipo de coisa. Eu li isso num livro, que eu vou falar aqui agora. Então, eu acho que é verdade, tá? Mas é a história de um menino que se chamava Steve. Esse menino, ele tinha problemas de visão. Tá? Problemas de visão. Isso aconteceu, acho que em 1950 e poucos, 40, não sei. Mas ele tinha problema de visão. E a mãe, assim, era complicado para ele ir na escola.
Ele tinha muita dificuldade na escola, assim, ele enxergava acho que muito pouco, ele era bem cego. Adulto ele é cego, tá? Eu vou continuar a história aqui, vocês vão entender. Mas o Steve, ele tinha muita dificuldade de visão para ver as coisas e tal. E ele ia para aula, a mãe dele fazia ele ir para aula para tentar aprender. E ele sofria muita humilhação dos colegas. Na época não tinha esse negócio, né, essa importância que hoje a gente dá a respeito do bullying e tal. Então ele sofria muito bullying, tinha muita dificuldade e tal. E, cara, o que aconteceu? A professora dele teve um momento, uma ocasião lá, que entrou um rato na sala. Entrou um rato, o rato correu ali, meninada toda pulou por causa daquele bicho e tal, não sei o quê, todo mundo. E aí o que aconteceu assim? Todo mundo ficou pro canto e o rato sumiu, escondeu, ficou num canto e tal. E precisava achar o rato. Cara, o que a professora fez? Isso segundo a história, tá, gente? Eu tô contando aquilo que eu li. O que a professora fez? Ela chamou o Steve e falou: Steve, preciso da sua ajuda agora. Eu preciso da maior habilidade que você tem, que é melhor que a de todos nós aqui, para escutar aonde esse rato está, para a gente encontrar ele. Você é o melhor da gente aqui, Steve, eu preciso da sua ajuda. Gente, a história que conta, ela tá narrada desse jeito, aí ela interrompeu ali, eu não sei se ele achou o danado do rato e tal, mas a história conta a apreciação que a professora dele fez em uma qualidade que ele tinha. Ela não olhou para o defeito dele, ele tinha um defeito muito grave, um problema de visão, ele não conseguia enxergar, mas ela elogiou, ela apreciou sinceramente uma qualidade que ele tinha. E o que aconteceu com ele? Ele se transformou. Essa história que eu tô falando aqui é a história do Stevie Wonder, cara. Cara, é a história do Stevie Wonder. Segundo ele, porque para ser uma história sobre ele tem que ter dado como é que fala? A confirmação de que aquilo aconteceu. Isso que aconteceu com ele foi fundamental para ele ter se tornado o músico que ele é. Olha isso, cara. Olha o impacto que tem uma apreciação. Saca? Então, galera, é usar isso ao nosso favor, de forma sincera. Isso que eu estou trazendo para vocês é um ativo muito, muito grande, cara, um ativo muito sério. Tá? A partir do momento em que você, mesmo que consciente, use essas estratégias, cara, você se torna mais encantador, você tem admiração das pessoas e você consegue desenvolver a liderança, que é a nossa busca, é o que eu quero que vocês que estão me assistindo aqui se transformem. Beleza, galera? Gostaram do ritmo de hoje? A nossa live ainda está comprida, mas eu acelerei um bocado aqui, porque as outras eu acho que eu estava ficando só em um atributo, em um método e tal. Então hoje eu falei dos 3. Amanhã eu vou falar da outra classe que nós temos no modelo em que eu criei, que é a classe da persuasão, né? Ou seja, né, aquela que traz à luz de quais são os comportamentos e atitudes que devemos ter para fazer com que as pessoas concordem com o nosso ponto de vista. A classe se chama persuasão, galera. Massa, não é? Então não perde não, galera. Não perde não. É amanhã, no mesmo horário, às 6h30. Se vocês estão curtindo, cara, comenta, compartilha, convida outras pessoas, outros desenvolvedores para assistir. Vocês vão me ajudar fazendo esse tipo de coisa. Bate uma foto aí, publica no stories de vocês. Quando vocês fazem isso, eu republico também. Cara, isso me ajuda, isso me motiva a continuar fazendo isso que eu tô, né? Se vocês estão gostando, galera, me mantém motivado para continuar trazendo esse conteúdo. Né? Assim, a ideia é que essa semana eu termine esse conteúdo. Sabe, mas assim, se vocês gostaram e demonstraram que gostarem, né, que gostaram, né, se vocês apreciarem sinceramente isso que eu estou trazendo para vocês, eu posso continuar trazendo. Beleza, galera? Deixa eu ver se alguém tem algum comentário aqui. Beleza. Galera, então é isso, a gente encerra por hoje. Fiquem com Deus, um abraço para todos, curtam, compartilhem, convidem outros e abraço!